o Oriente, como extremamente trinitário, ele se dedicou a trabalhar bastante o que ele chama de teologia, enquanto o Ocidente trabalhou bastante o que a gente chama de economia. Os estudantes aqui da casa já sabem diferenciar teologia de economia, mas só trabalhando aqui essa questão, em relação a Cristo, o Ocidente até trabalhou bastante a teologia, agora em relação ao Espírito Santo não, só temos a economia do Espírito Santo no Ocidente. O que seria a economia? Seria a forma que o Espírito Santo age para salvar o ser humano. Então, quando se trabalha, pelo menos até o século XIX, quando se trabalhou a teologia do Espírito Santo, foi sempre no campo da economia. Se perguntar quem é o Espírito Santo, o que as pessoas falam? Aquele que vem para... Quem sabe? Faculdade pentecostal, precisa falar. Consolar. Mais o quê? Convencer do pecado, da justiça, do juízo. Isso é economia, né? Aquilo que o Espírito Santo faz em prol da salvação da humanidade. Mas no campo da teologia pouco se trabalhou. Então, dentro então dessa questão do Espírito Santo, a gente precisa entender que o Espírito Santo ele está presente desde a criação até a parousia. Só existe criação porque o Espírito Santo também estava criando. Primeira questão. Irineu de Lyon, teólogo de linha oriental, de tradição antioquena, que acabou migrando para a Europa, ele vai dizer que o Pai, na hora de criar, ele conta com seus dois braços, o Verbo e o Espírito. O Verbo e o Espírito são as duas mãos, os dois braços de Deus trabalhando aqui na Terra. Eu não vou falar do Verbo hoje, estamos falando do Espírito. Então, onde não há o Espírito de Deus, logo não há existência. Algo só pode existir, algo só pode ser, se receber esse ser do Espírito de Deus. Então, não existe separação teoricamente, igual a gente faz no Ocidente, entre imanente e transcendente. Se o Espírito Santo de Deus não tivesse vivendo, agindo, e aí usando a teoria oriental, nos transmitindo as energias divinas, nós necessariamente não existiríamos. Logo, quem faz o cosmo funcionar, quem faz a terra girar, quem faz os animais, as florestas, tudo que tem vida funcionar, os seres humanos funcionar, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estivesse ali, aquilo não só não existiria, como também não funcionaria. Logo, o Espírito Santo está presente exatamente em todo o tempo, em todas as pessoas, em todos os lugares, dando energia ao universo, dando funcionamento ao universo. Segundo ponto, o Espírito Santo é aquele que conduz a história. A teologia oriental ela vê a história como forma positiva. A teologia ocidental de Tertuliano ela vê a história como negativa, ou seja, Adão e Eva pecaram, por isso aconteceu a história. Se Adão e Eva não tivessem pecado, nada teria acontecido, o mundo estaria lá naquele mesmo lugar no Jardim do Éden. A teologia oriental ela pensa Deus plantando Adão e Eva como semente para evoluir na história. Ela pensa a história como uma metamorfose. E qual é o propósito dessa metamorfose? É conduzir a criação à perfeição. Quando Deus criou as coisas, Ele criou perfeito, mas não criou finalizado. Existe diferença entre criar perfeito e criar finalizado. Ou melhor, não existe diferença entre criar perfeito e criar finalizado. Assim como não existe diferença entre criar perfeito e criar não finalizado. Então, na teologia oriental, Deus criou tudo perfeito. Deus criou tudo bom lá no início, mas não foi finalizado. Deus criou as coisas como se Ele estivesse plantando semente para elas se desenvolverem na história. Portanto, a história é positiva.
E qual é esse desenvolvimento da história? É caminhar a história até o auge dela. E qual é o auge dessa história? É a encarnação do Verbo de Deus. Mesmo se Adão e Eva não tivessem pecado, Deus iria enviar o Verbo para se encarnar. Porque quando Deus fala que criou o homem à imagem e semelhança, Ele criou a imagem e semelhança do Verbo encarnado, do Verbo que viria encarnar no futuro, porque Deus, como ser espiritual, o ser humano não pode ter a imagem e semelhança dele. E não só ele pensa essa ideia de evolução do homem na história, mas a evolução do cosmos na história, sendo conduzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que conduz a história, que santifica a história, que faz a história evoluir, que causa a metamorfose da história, para que a história cresça até atingir o seu auge, a sua maturidade. E para que isso aconteça, o Espírito Santo faz com que, aí entra, eu falei da questão da cristologia. Tem quanto tempo? 6 minutos. Quem faz o verbo ser gerado do ventre da Virgem Maria? O Espírito Santo. Quem batiza o verbo e unge? O Espírito Santo. Quem fortalece, conduz e produz os milagres do Filho de Deus enquanto ele está em vida? Quem ressuscita o verbo? O Espírito Santo. O verbo, quem transfigura o verbo, lembra da transfiguração? Porque Jesus ressuscitou como homem. Então a gente fala de uma cristologia do Espírito Santo, uma cristologia pneumatológica no Oriente. E depois que o verbo é assunto aos céus, porque Jesus ressuscita em carne, osso e sangue, nós não somos marcionitas. Para crer que Jesus ressuscitou como um espírito, um fantasminha, um anjo. Jesus ressuscitou em carne e sangue. Se ele ressuscitou em carne e sangue e está à direita do Pai, como é que ele se faz presente entre nós? E aí a teologia oriental ela faz a diferença entre Jesus e o Cristo. Jesus o indivíduo e o Cristo como evento. Por que Jesus como indivíduo e o Cristo como evento? Porque Jesus ressuscitou individual, mas como que nós podemos ser corpo de Cristo se ele já tem um corpo físico? Nós somos corpo do evento Cristo, que hipostasia a sua divindade até nós. Porque dizer que nós somos corpo de Cristo não é metafórico. Ser corpo de Cristo é você alcançar o auge da criação, que é a total união com Deus. É o conceito que a teologia oriental trabalha de soteriologia da teoses, salvação como divinificação, como compartilhar da hipóstase do Cristo, compartilhar da hipóstase do Filho de Deus. Então, quem permite que isso aconteça? O Espírito Santo. Quem conduz a igreja? O Espírito Santo. Quem conduz a Eucaristia, o batismo? Quem unifica a igreja? Quem expande a igreja na terra? O Espírito Santo. Então, do início ao fim, da teologia de Deus Pai até a teologia da igreja, a soteriologia, a cristologia, a gente vê a ação do Espírito Santo. É importante dizer aqui também, que eu deixei no ponto 2, que o Ocidente, a teologia católica, ela tem uma cláusula chamada filioque no credo. Essa cláusula filioque diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Oriente encara essa cláusula como uma heresia, porque estaria subordinando o Espírito ao Filho e ao Pai. E o Espírito não pode jamais ser subordinado ao Filho e ao Pai. Então o Espírito Santo, no lugar do filioque, propõe a espírituque. O Espírito Santo procede do Pai, e não do Pai e do Filho, porque isso soa no Oriente como modalismo e subordinacionismo ao mesmo tempo. Então essa é uma das grandes brigas entre a teologia ocidental e a teologia oriental. E por fim, quando Cristo veio, já se inaugurou a nova criação. Quando Cristo veio, ali já começou os últimos dias.
E quando Cristo ressuscitou, ali já começou os primeiros dias. Então a gente não espera uma nova criação. A nova criação já começou, né? Já está em execução. E quem faz essa nova criação converter, santificar e curar o mundo é o Espírito Santo através da igreja, que é o corpo de Cristo, cumprindo a vontade de Deus Pai, portanto fechando toda a lógica trinitária. Então não se pensa na teologia do Espírito Santo no Oriente, não se pensa Deus Pai sozinho, ou Deus Filho sozinho, ou a igreja sozinha, ou a soteriologia sozinha, não se pensa antropologia sozinha, porque pensar o ser humano é pensar o Espírito Santo dentro do ser humano. Não se pensa o cosmos, a criação sozinho. Ok, então, concluindo aqui, observamos que a teologia, em geral, se desenvolve a partir das culturas da região que está inserida, travando diálogos com os autores e parâmetros específicos regionais. As diferenças entre a teologia oriental e ocidental, e ainda entre as teologias orientais, se mostram uma rica fonte de informação da história intelectual cristã, e como eu sempre falo com meus alunos, estudem a teologia, mas estudem também e busquem as fontes da teologia oriental para nosso aprofundamento. Muito obrigado.